Ele ficou 4 dias no túmulo, mas não era o fim. Lázaro, o homem que voltou da morte, carrega um mistério que atravessa os séculos. Quem era ele antes de tudo? Por que seu retorno causou tanto espanto? E o que dizem as profecias sobre seu reaparecimento no fim dos tempos? Prepare-se, porque o homem que venceu a morte pode estar prestes a voltar. E desta vez não será apenas um sinal. Ele ficou 4 dias no túmulo, mas não era o fim. Lázaro, o homem que voltou da morte, carrega um mistério que atravessa os séculos. Quem era ele antes de tudo? Por que seu retorno causou tanto espanto? E o que dizem as profecias sobre seu reaparecimento no fim dos tempos? Prepare-se, porque o homem que venceu a morte pode estar prestes a voltar. E desta vez não será apenas um sinal. Antes do túmulo, havia uma casa em Betânia. Uma aldeia simples, mas marcada pela presença de algo maior. Ali vivia Lázaro, com suas irmãs Marta e Maria. Uma família comum até que a eternidade bateu à porta. Lázaro não era um profeta, nem sacerdote, nem escriba. Era um homem comum. E é exatamente aí que o mistério começa. Por que Jesus o amava tanto? Por que chorou diante de sua tumba, se sabia que o traria de volta? João 11 revela: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem amas, não um servo, não um discípulo, um amigo. Jesus ouve, mas não se apressa. Ele espera 2 dias. E então diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. A tragédia se desenrola diante dos olhos humanos, mas aos olhos do céu. Era um plano divino. Lázaro morre e o mundo chora. Marta corre, Maria se cala, os vizinhos murmuram e o túmulo se fecha. 4 dias, não 3, 4. O tempo suficiente para a decomposição começar, para a esperança murchar. Mas então o som de passos. Jesus chega. Ele não entra com pressa, não exige silêncio. Ele chora. O Criador das estrelas chora. E diante da pedra que sela a morte, ele ordena: tirai a pedra. Marta hesita. Senhor, já cheira mal. Mas o Filho de Deus ergue os olhos e clama: Lázaro, vem para fora. E a terra segura o fôlego. O ar se agita e da escuridão algo se move. Um homem surge, ainda enfaixado, ainda cheirando a morte, mas vivo. E naquele instante, a morte treme. Depois do milagre, o silêncio. Nenhuma festa, nenhum discurso de Lázaro, nenhum relato de onde esteve. O homem que cruzou a fronteira da vida não diz uma palavra. Por quê? Talvez porque o que viu não se pode descrever. Ou talvez porque foi ordenado a guardar o segredo. A Bíblia permanece muda quanto ao destino de Lázaro. Mas a tradição fala. Relatos antigos dizem que ele foi perseguido pelos fariseus. Outros que fugiu para Chipre e ali se tornou bispo, até morrer novamente. Mas há registros que sugerem algo mais obscuro, que ele foi marcado pela eternidade, que nunca mais sorriu. Porque quem já viu o mundo além, carrega o peso do que aguarda os vivos. Apocalipse 11 descreve 2 testemunhas. Elas profetizam, elas desafiam o anticristo. Elas morrem e depois de 3 dias e meio ressuscitam. Coincidência? Ou seria a história de Lázaro ecoando no fim dos tempos? Lázaro é o único no Novo Testamento a ser trazido de volta após 4 dias. Tempo que indica fim, putrefação, irreversibilidade. E ainda assim, ele volta. Não como zumbi, não como espectro. Um anúncio silencioso de que haverá outros Lázares, pessoas comuns chamadas a se levantar para anunciar o último juízo. Lázaro é mais que um personagem, ele é um sinal de que o que está perdido pode ser restaurado, de que a voz de Deus pode atravessar até o túmulo. Lázaro, vem para fora. Essa é a ordem que rasga o véu entre os mundos. Essa é a frase que estremece a lógica. E essa frase ecoa até hoje, nos desertos da alma, em cada coração enterrado na dor, em cada fé sufocada.
Lázaro é o símbolo do que Deus faz com aquilo que o mundo declara como morto. E se Lázaro nunca mais tivesse morrido? Há lendas antigas, sussurros de que ele foi escolhido para uma missão maior, que anda pelo mundo em silêncio, observando, aguardando a hora. Textos apócrifos falam de um homem marcado que carrega a memória da travessia entre os mundos. Outros afirmam que ele guarda segredos sobre o reino dos céus, revelações jamais compartilhadas. Será Lázaro uma das testemunhas do Apocalipse? Será ele parte da geração que verá o retorno do Filho do Homem? A Bíblia não responde, mas o silêncio pode ser tão revelador quanto as palavras "Ele voltará". A câmera sobrevoa Jerusalém ao pôr do sol. O som de uma trombeta ecoa à distância. A história de Lázaro é um convite, não apenas para crer, mas para esperar. Porque se ele voltou uma vez, pode voltar de novo. Quando isso acontecer, os céus se abrirão, os túmulos estremecerão, e a voz que um dia chamou seu nome chamará os nossos. Também ele venceu a morte uma vez, e desta vez não voltará sozinho. Lázaro não apenas voltou à vida, ele rompeu uma das leis mais absolutas da criação, a linearidade do tempo. Em culturas antigas, a morte era o selo final. Mas com Lázaro, o tempo foi dobrado. 4 dias de decomposição, revertidos por uma única palavra: vem. O que isso diz sobre o Deus que servimos? Que ele governa sobre a matéria, o espírito e o tempo. E se ele fez isso com Lázaro, o que mais ele pode fazer com os que o seguem? A volta de Lázaro é um eco profético do que acontecerá no último dia. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A história de Lázaro não é só passado, é um ensaio para o futuro. As Escrituras falam de Elias e Moisés, falam de Enoque, de João, de Daniel. Mas o nome de Lázaro surge apenas por um breve instante e depois desaparece. Mas e se Deus estivesse escondendo esse nome de propósito? E se Lázaro fosse uma carta reservada para o final do jogo? As 2 testemunhas do Apocalipse têm poder para fechar o céu, ferir a terra, declarar juízo, mas também ressuscitam. E o mundo todo assiste, assim como muitos assistiram Lázaro sair do túmulo. Será ele uma dessas testemunhas? Ou será o prenúncio de que haverá muitas, homens e mulheres comuns que serão levantados em glória nos últimos dias para confrontar reis, desafiar impérios e anunciar a verdade sem medo da morte? Talvez Lázaro esteja entre nós. Talvez esteja em algum lugar distante, aguardando a hora. Ou talvez Lázaro seja cada um de nós. Cada alma que um dia esteve morta por dentro, cada fé que um dia foi enterrada, cada coração que ouviu a voz. Vem para fora. A ressurreição de Lázaro não é um espetáculo, é uma profecia viva, um sinal do que está por vir. E quando ele ou aqueles como ele voltarem, o mundo não poderá fingir que não viu. Porque quem já desafiou a morte uma vez, sempre deixa rastros no tempo. Nos primeiros séculos da Igreja, o nome de Lázaro era pronunciado com reverência e temor. Ele não era apenas lembrado, ele era imitado. Batismos eram realizados à sombra de sua história. Homens e mulheres desciam às águas como se estivessem entrando no túmulo e saíam, como Lázaro, renascidos pela voz do Mestre. Nas catacumbas de Roma, pinturas o retratavam saindo da tumba, enquanto cristãos perseguidos se agarravam à esperança. Se Lázaro vive, então a morte perdeu. Seu nome era sinal, seu silêncio, mistério, sua vida, profecia. Mas talvez o maior segredo de Lázaro não esteja em seu passado, nem em seu possível retorno, mas no que ele representa hoje. Porque o que Cristo fez com Lázaro, ele deseja fazer com todos: levantar os que foram esquecidos, restaurar os que foram destruídos, chamar de volta os que foram enterrados por traumas, culpas, pecados. Lázaro, vem para fora, é mais que uma ordem para um homem. É o grito divino que ecoa em todo o coração humano. E você, está ouvindo?
Talvez hoje seja o seu quarto dia. Talvez você ache que tudo cheira a fim. Mas se Cristo chamar até a morte, obedecerá. Lázaro foi chamado uma vez e atendeu. Mas há uma última convocação por vir. Quando o céu se rasgar e o Cordeiro retornar, ele chamará os nomes um por um, e os que estiverem prontos ressuscitarão não apenas para esta vida, mas para a eternidade, e entre eles estará o homem que venceu a morte. E talvez você também, Lázaro, não foi o único a ser chamado de volta. A filha de Jairo foi restaurada em segredo. O filho da viúva de Naim foi devolvido à sua mãe no meio do cortejo fúnebre. Mas com Lázaro, tudo foi diferente. Não houve discrição. Não houve pressa. Houve um atraso intencional, um teatro celestial diante de uma multidão, porque Lázaro não era apenas um milagre, ele era um anúncio de que o Cordeiro de Deus também enfrentaria o sepulcro, e que, como Lázaro, ele também sairia vivo. A ressurreição de Lázaro prepara o palco para a maior ressurreição da história, a de Cristo. E se ele venceu, então todo aquele que nele crê também viverá. No fim dos tempos, as trombetas soarão. O céu se abrirá como um pergaminho, e aquele que um dia disse Lázaro, vem para fora, dirá novamente: levantem-se, e do pó da terra se erguerão reis e mendigos, profetas e anônimos. Todos os que ouviram a voz e creram, entre eles o amigo amado, aquele que voltou para anunciar o que estava por vir. E talvez, ao lado dele, você esteja também, porque a morte não tem a última palavra, porque o túmulo não é o fim, porque quando Deus chama, até os mortos obedecem. E se a história de Lázaro fosse a sua? E se, neste exato momento, você estivesse no quarto dia, se sua fé estivesse sepultada, suas esperanças enfaixadas, seu coração trancado? Ouça com atenção, a voz ainda chama, a pedra ainda pode ser removida, a luz ainda invade as trevas. Não é tarde demais. Lázaro ouviu e saiu. Agora é a sua vez, porque toda alma tem seu próprio túmulo, mas também sua própria ressurreição. O tempo de sair pode ser agora.